Peça ao Senhor para limpar seu coração. Peça ao Senhor para estabelecer a fé dentro de tua alma. Peça ao Senhor que a confiança que você tem nele não seja uma confiança de méritos ou uma confiança consequencial ou até circunstancial, mas peça ao Senhor para que a sua confiança seja todinha embasada na palavra do Senhor. Fala com Ele agora. Senhor, nós te agradecemos por podermos cantar canções, por podermos fazer orações, por podermos celebrar a luz da sua glória, a honra do teu nome, o amor da sua graça, o seu perdão sobre nós. Nós somos a sua igreja, o seu aprisco, as ovelhas dos teus braços. Ó Deus, nós somos os resgates das tuas mãos e nós te louvamos por isso, Senhor, e entregamos diante do Senhor os nossos corações, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha consolidar, ó Deus, dentro de cada um de nós, a tua palavra, nesta campanha de fé, Deus, porque declaramos que 2019 é um ano de fé, fé que traz conserto, fé que traz arrependimento, fé que rudimenta a salvação, fé que traz libertação e santidade, fé que domina sobre o teu povo, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que nós fomos gerados pela fé e nós entregamos o nosso coração, ó Pai, e nos negamos a permitir que os nossos corações sequer sejam sondados ou dominados por qualquer circunstância ou situações, senão pela fé. Nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Feche os teus olhos e diga assim: meu Deus, eu creio em ti e eu sei que aquele que se aproxima do Senhor tem que crer na sua soberania, porque o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Eu creio nisso. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Que bom que você está aqui. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Esse texto se divide em 3 partes. Ele nos explica do que Deus se agrada e o que é impossível de agradar a Deus sem fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Amém? Diz assim a Escritura: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Fato. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, segundo ponto, creia que Ele existe. Terceiro ponto, e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Podem se assentar. O escritor aos Hebreus, ele divide este versículo em 3 pontos. Primeiro ponto, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que Deus se agrada de algumas coisas. Por exemplo, do que você se lembra que Deus se agradou na Escritura? Você se lembra? Vamos puxar na memória. Por exemplo, quando Noé recebe aquele silêncio depois de sair da arca, e Deus sente, e Noé faz aqueles sacrifícios daqueles animais, e Deus sente o cheiro suave do sacrifício de Noé, sem Deus ter pedido. Deus não pediu nenhum sacrifício para Noé, e Noé fez o sacrifício para que ele pudesse contemplar o coração de Deus, porque Deus estava em silêncio. Deus dá uma ordem para Noé: agora você sai da arca e multipliquem-se. E aquele silêncio terrível, Noé faz o sacrifício e Deus se manifesta. Tudo que Noé queria era que Deus manifestasse o coração dele. O que mais que você se lembra de coisas que agradaram a Deus na Escritura? Quantas coisas, quantas pessoas conseguiram estar além da margem, além da média de algumas outras? Por que algumas pessoas conseguem crer em Deus de uma maneira totalmente concreta? E por que algumas outras pessoas, elas trazem em si mesmo uma dificuldade muito grande de confiar? Uma vez eu disse para você, uma não, mais que uma, que a sua fé tem muito a ver com os seus apegos.
que a sua fé tem muito a ver com as suas dependências. Ou seja, quanto mais apegado você for, menos fé você terá. Quanto mais apego você tiver, menos você vai poder crer. A palavra do Senhor diz que sem fé não pode agradar a Deus. E nós sabemos que para nos relacionarmos com Deus e para estarmos diante dele, nós temos que agradar ao Senhor. Segundo ponto, ele diz assim, que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe. Na sua opinião, o que o escritor quer dizer que acreditar que Deus existe? Ou seja, que Deus cobre a terra, que ele é soberano e que ele é absoluto. Quem aqui crê na soberania e nessa situação absoluta de Deus? Todo mundo crê? Todo mundo diz que crê. Todos dizem que crê na soberania de Deus. Só que crer na soberania de Deus é você ter um comportamento que diga: eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu digo, eu sou o que eu reajo, eu sou aquilo que eu consigo fazer. Não somos aquilo que dizemos, não somos aquilo que achamos que somos. Então o escritor diz assim, que aquele que quer agradar a Deus, ele tem que ter fé. Mas ele precisa crer que Deus existe. Ele não está dizendo assim, se você perguntar para toda a humanidade, você crê que Deus existe? É claro que quase 90% da humanidade vai dizer, sim, eu creio que Deus existe. Mas essa existência que o escritor está dizendo é preenchimento total. Ele existe ele existe no problema, ele existe na situação, ele existe na circunstância, ele abrange tudo e todas as coisas. Isso é que o escritor quer dizer, acreditar na existência de Deus. Ele não está dizendo numa existência utópica que você pergunta para qualquer pessoa que professa alguma religião, eu creio sim num Deus soberano, eu creio num ser supremo, eu creio. Não, ele está dizendo assim, e creia que Deus existe, ou seja, creia que Deus toma conta e ele enche tudo, Deus enche tudo. Aí ele diz assim, e também confie. Então a pessoa ela tem que ter fé em Deus para agradar, ela precisa saber que Deus cobre tudo e preenche tudo, e que ele diga para o seu irmão o que significa a palavra galardoador. Diz para ele o que significa. Não faz pergunta, diz só. Galardoador é recompensador, aquele que recompensa. Ele recompensa aquele que o busca. Ele recompensa aquele que confia nele. Ele recompensa quem tem fé nele. Hoje nós poderíamos falar sobre fé de números gigantes, de heróis, em toda essa discriminação. Mas eu quero falar de uma heroína, que se não for essa passagem, ela cairia no anonimato. Uma mulher que não teve o que José teve, o que Davi teve, o que Sansão teve. Ela teve um investimento de 2 versículos, que dá para contar as palavras. E nestes 2 versículos, ela produziu mais do que muitas pessoas que receberam muito. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 17. De quem eu falo? Da viúva de Sarepta. Elias recebe da parte de Deus uma mensagem aterrorizante a Israel. 1 Reis, capítulo 17. E a Bíblia diz assim que o Senhor o leva para um riacho, e neste riacho o Senhor alimenta com os corvos que trazem pães e carne. E o riacho secou. 1 Reis, capítulo 17, achou? Versículo de número 8. E o riacho seca. E Deus é responsável pelo seu. Você pode dizer glória a Deus? É que graças a Deus nós vivemos no tempo da graça, mas quantas coisas sobem que têm desagradado a Deus? Quanta desconfiança, quanto medo, quanta insegurança. Domingo eu fiquei muito triste de pregar aqui na igreja. Muito triste. E às vezes eu interrompo alguns pensamentos meus, porque se eu fosse dar luz aos meus pensamentos, eles não seriam pensamentos muito construtivos, como por exemplo, será que o que eu estou construindo é de barro? Não é de ouro? Quando o pastor sobe no púlpito, e como eu que sou pastora de vocês, e eu consigo sentir o espírito que age na igreja, e eu consigo sentir sentimentos, e eu consigo, daqui de cima,
Eu fiquei muito triste, porque eu vi um povo com mistura de sentimentos. Alguns tristes, outros ansiosos, outros preocupados, outros observadores, querendo vir aquilo que havia em mim. E o que interessava no domingo era só a palavra, porque é só o que interessa. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã e nem você. E eu voltei para casa um pouco chateada. Eu disse assim para Deus: Deus, eu acho que eu estou construindo palha ou barro pelo aquilo que eu vi. Que eu saiba, eu tenho construído um caráter de um povo aguerrido, um povo que depende de Deus, um povo que confia em Deus. Claro que eu não estou generalizando, mas a maioria, temerosa, assustada, apreensiva. Outros, tipo, E ainda bem que eu não dei muita vazão ao que eu pensava. E resolvi dispensar e assistir o Fantástico. Brincadeira, porque eu não gosto do Fantástico. Sei lá, fui fazer outra coisa, mas não fui pensar. Porque se você pensar, você chora. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria que você fizesse jus àquilo que você recebeu até hoje. Se você não conseguir fazer 100%, pelo menos 50%. Todo investimento que você recebeu, de palavra, de fé, de autoridade, de exemplo meu. Não falo do vizinho, não, meu, exemplo meu. Eu posso dizer, olhem para mim. Eu posso dizer, olhe para mim. Olhe para mim. E aquela mulher, voltando, ela, como Jesus diz, havia muitas viúvas em Sarepta, havia muitas viúvas em Sidom, havia muitas viúvas em Israel, havia muitas viúvas, e Deus envia justamente Elias em uma viúva. Alguém que conseguia, alguém que Deus estava vendo, alguém que estava sofrendo, alguém que estava padecendo, alguém que estava perecendo. Deus é bom. Deus é bom e Ele é responsável pelos seus. A Bíblia diz assim, que Deus diz assim para Elias: Elias, eu vou te mandar para uma casa de um bambambam em Israel. Foi isso que Deus disse? Uma casa de um agropecuário, de um agricultor, de um vinhateiro. Foi isso que Deus diz? Não, Deus escolhe as coisas que não são para fazer as que são. Ele escolhe. Ele escolheu essa viúva que não tinha. Ela ia cozer a última refeição dela. E vamos dizer de passagem, nenhum banquete, algo muito pequeno. A Bíblia diz assim que o Senhor diz a ele: vá a uma viúva. Mas o que me chama a atenção não era ser pobre, não ela não ter comida, não era ser viúva. A atenção que eu vejo aqui, que eu gostaria que você visse também neste versículo, no 9, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. O que te chama a atenção nesse versículo? Você poderia dizer: pastora, me chama a atenção duas coisas. Deus não mandou ele para Israel, mandou ele para uma terra estranha. Pois é, às vezes o estranho te ajuda e o que está perto não, isso é normal. Tá? Ela não era nenhuma judia, foi ela que ajudou Elias. Mas não é isso que me chama a atenção, não. O que te chama a atenção aqui? Pastora, por ela ser viúva, ser pobre Não. Te chama a atenção aqui? O nome da mensagem é ordenados para o galardão. Te ajuda? O que te chama a atenção nesse versículo? Eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Ordenados para o galardão. Eu ordenei. Se nessa noite todos nós orássemos a Deus e pedíssemos: me dê um coração que receba ordens. Me dê um coração submisso, sujeito. Me dê um coração rendido, me dê um coração subserviente, me dê um coração que receba ordens. O nosso problema é que nós queremos saber muito,
Até a nossa mente não tem rédeas e nem cerca. Você já colocou cerca na sua mente? Quando a sua mente começa a pensar, aí ela começa a imaginar, aí ela começa a sofrer, aí seu coração começa a ser penalizado. Ou põe cerca na sua mente, diz assim: daqui para lá você não passa. Precisamos aprender a blindar até aquilo que pensamos. E aí Satanás chega para você e diz assim: e aí? Você fala: não sei. Você sabe? Você também não. É só ele que sabe. Que ele existe. Ou seja, ele cobre tudo. Ele é soberano acima de todas as coisas. Eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Eu ordenei corações para serem ordenados por Deus. É o que está faltando dentro da igreja. Gente que pensa demais, gente que sente demais, gente que planeja demais, gente que quer sofrer demais, gente que quer saber o dia de amanhã. Quais foram os seus sofrimentos do passado que realmente aconteceram? Fala a porcentagem deles, todo o seu medo, toda a sua paura, todo o seu desequilíbrio. Deus tem cuidado de você? Às vezes você precisa olhar para a sua alma, você precisa dizer aquilo que Jesus disse para os discípulos: porventura tem te faltado alguma coisa? Não tem faltado. Ele tem provido, Ele tem abençoado, Ele tem sustentado. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor. A Bíblia diz assim, vamos lá, versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, ele chega e fica por ali observando. Eis que estava ali uma mulher viúva, com trajes que identificavam a sua viuvez, apanhando lenha. E ele chamou-lhe e lhe disse: traze-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. Diga para mim assim: corações ordenados trazem 3 características. Qual é a primeira característica que corações ordenados por Deus têm? É a palavra-chave da vida de um cristão. E os cristãos têm ojeriza dessa palavra. Eles arrepiam. Pastora, como assim arrepia? Alguns. Primeira característica de corações que são ordenados por Deus: bondade. Bondade. É muito fácil você ser bom para quem é bom com você. É muito fácil você ser bom com o resto que sobra. É muito fácil declararmos, é muito fácil declararmos, a bondade, ela não são atitudes e nem gestos esporádicos. A bondade é uma característica dentro de você. É algo que você gosta. Existem pessoas que quando vão ser bons, eles ficam meio desconfortáveis, tipo: quando é que essa hora de bondade vai acabar? Eu não vejo a hora desse negócio de ser bom acabar. As pessoas que convivem com você, elas sabem se você é uma pessoa boa ou não. Você não é a melhor pessoa indicada para falar sobre a sua bondade. Mas se você for uma pessoa um pouquinho justa, um pouquinho verdadeira, você consegue administrar isso e consegue chegar a um ato conclusivo. Por exemplo, quando as pessoas não estiveram à altura do seu busca de retorno, qual foi a sua reação? Quando as pessoas não fizeram aquilo que você esperou, você foi para cima com tudo que você tinha. Ou você simplesmente disse assim: agora é a minha hora, agora é a minha vez. Todos nós estamos passando pela terra, e todos nós teremos pensamentos conclusivos nos fins dos nossos dias, se nos for permitido. Mas eu gostaria muito que nos fins dos seus dias você dissesse assim: eu fui uma pessoa boa. Eu fui uma pessoa boa. Eu não cultivei o egoísmo. Eu não fui avarenta. Eu não fui uma pessoa vingativa. Eu não paguei o mal com o mal. Eu fui uma pessoa que não nutriu amarguras e ressentimentos. Eu não depreciei figuras dentro de mim. Eu não quis que pessoas sofressem para que eu me sentisse bem. Eu fui uma pessoa boa.
Paulo diz uma coisa muito interessante. Em Romanos ele diz assim: feliz aquele que se aprova. As pessoas buscam a felicidade ao seu redor e nas circunstâncias e em pessoas, mas a felicidade nasce dentro de você. Sabe, eu falei isso esses dias. Sabe quando você pode não estar bem, você pode estar passando um momento difícil, mas é questão de honra para você fazer com que as pessoas que te cercam estejam bem. É aquilo que Paulo diz: considerar o seu irmão prioritário, prioridade para você, bondade. Aquela mulher era uma pessoa boa, ela não era judia, ela não era uma pessoa que professava uma fé religiosa judaica, mas ela era uma pessoa boa. Assim como Cornélio, que foi escolhido por Deus e foi mandado ninguém menos que Pedro para evangelizar ele, a sua família e seus servos. Pessoas boas, todos nós sabemos o nosso nível de bondade. Sabe por quê? Porque a bondade é falta. Sabia? Você quer saber o que é a bondade? A bondade é a falta. Falta de julgamento. Você não tem necessidade de julgar. Falta de rotular. Você não tem necessidade de rotular ninguém. Falta de sentenciar. Você não sentencia. Falta de interesses secundários. Não tem. A bondade é ausência. E existem corações que estão abarrotados da presença, de interesse, de avareza. Esse amor que as pessoas pregam hoje, que é um amor de troca. As pessoas amam porque lhe é interessante. Estou com você a partir do momento que me é interessante, que me é favorável. Eu melhorei, eu cresci, eu me robustei. Acabou. Você pode olhar para você e você analisa a falta, a ausência. Não tem. E você olha para dentro de você, não tem avareza, não tem egoísmo, não tem interesses secundários, está vazio dessas questões humanas, desses relacionamentos condicionados, desses relacionamentos de interesse, está vazio. Eu queria perguntar uma coisa para você. Se todos os interesses que você tem, se esvair hoje, quem ficará do seu lado? Porque você é uma pessoa interessante. Você é produtivo. Se você se tornar desinteressante e improdutivo, quais são as pessoas que ficarão do seu lado? Somente as pessoas boas. Somente pessoas boas. Aí você diz assim: pastora, isso aí é uma coisa que está em falta. Por isso que nós temos visto corações que não recebem ordens de Deus. Corações que não conseguem reger-se, organizar-se no processo de busca e conquista. Essa mulher estava nos planos de Deus para ser uma mulher que iria sair da fome para a abundância. Ela estava dentro dos propósitos de Deus, não porque era judia, não porque conhecia os rudimentos judaicos, mas porque ela tinha uma característica humana. Eu não estou falando aqui de ascensões espirituais, eu não estou falando de top espiritual, eu estou falando de característica humana. Bondade é uma característica humana que até os animais têm e que não são humanos. Bondade, o que você fala sobre essa palavra? Você é uma pessoa boa? Uma pessoa boa? Se você tiver, como eu já disse, um pouquinho de lógica, você consegue se identificar na vida. Os avarentos não conseguem ser bons, o egoísta não consegue ser bom, os dependentes, os carentes, e tem dificuldade. Ele disse assim para ela: me dê um pouco de água. Você concorda que eles estavam vivendo um tempo de seca em toda aquela região? Então ela foi buscar um pouco de água para ele. E quando ela foi buscar um pouco de água, dando um sinal positivo do quê? De sua bondade. De sua bondade. Pergunto para o seu irmão: você é uma boa pessoa? Essa é a questão. Bondade. Às vezes você convive com as pessoas ao seu redor e você é tão implicante e tão exigente. Custa você perceber a dificuldade do outro de produzir o que você precisa e o que você exige.
Sabe, existe tanta maldade no meio cristão. As pessoas exigem que a outra produza aquilo que ela está sendo treinada há anos. A pessoa quer que o outro produza aquilo que ela recebeu de Deus como talento inato. O outro quer que produza. Você tem que ter a fé que eu tenho, você tem que ter a alegria que eu tenho, você tem que ter a disposição e a organização que eu tenho. Como é possível pessoas exigirem de outras aquilo que Deus lhe deu de presente? Você já percebeu isso? Como as pessoas são injustas, elas exigem das outras aquilo que elas possuem, sendo que elas precisam entender que Deus nos coloca junto com aqueles que não têm, para que nós possamos ser a provisão do outro. Elias era a provisão dela e ela era a provisão de Elias, eles iriam se completar. Às vezes você descaracteriza aquele que tem só um punhadinho de farinha. Continuando, versículo de número 11. Indo ela trazer bondade, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, que é o suficiente para o fogo, o tanto de farinha. E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Segunda característica de pessoas ordenáveis. Neste versículo, qual é? Qual é? Primeiro, bondade. Ela foi buscar um pouco de água. Quando ela foi, ele abordou ela e disse assim: traga um bolo para mim. Ela disse: eu não tenho. Qual a segunda característica de pessoas ordenáveis? Verdade. Pessoas verdadeiras. Quantas verdades essa moça diz aqui, essa mulher disse aqui? Ela disse: vive o Senhor teu Deus, porque o reconhece como profeta. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Não tenho nada pronto. Senão somente um punhado de farinha numa panela. É o que tem, está dentro da panela, não tem reserva. Um pouco de azeite. Eu vou te contar até os planos que eu tenho. Eu vou cozer isso aqui, vai ser a última refeição minha e do meu filho e nós vamos morrer. Verdade. Eu queria perguntar, qual é o seu relacionamento com a verdade? Você sabe que quando nós éramos crianças e nós escutávamos muitas histórias, né? Cada um escutava uma história, dependendo da mãe, do pai, contavam, e a nossa imaginação ia, né? Eu acho que nós não perdemos ainda essa mania de termos uma vida fora da nossa realidade, dentro da nossa imaginação. Paulo diz assim: cada um pense de si segundo a fé que tem. Qual é a sua dinâmica com a sua verdade? A sua verdade, a sua realidade. Qual é a sua verdade? Tudo bem, o que você não é, mas o que você é. A sua situação. Será que nós somos pessoas que deixamos nos enganar? Será que nós somos pessoas que nos enganamos a nós mesmos? Será que nós somos pessoas que Satanás tem podido, como diz a palavra do Senhor, nos últimos dias existirão espíritos enganadores que enganariam muitas pessoas? Jesus diz que nos últimos dias enganariam-se até os escolhidos. Por que as pessoas, até as escolhidas, se enganam? Por quê? Porque elas dão margem às suas suposições. O que é a sua realidade? O que é a sua verdade? Não está do lado de fora, está do lado de dentro. Não é quem te ama, é se você se ama. Não é quem você tem, é se você se tem. Não é o que você vai encontrar daqui 2 passos ou 3 passos ou 2 quarteirões, mas é o que você encontra aqui dentro todo dia. Essa é a nossa realidade. As pessoas embasam a sua vida no quê? O que eu vou encontrar quando eu virar a esquina? O ano de 2019, o que Deus vai preparar para mim? Nada mais do que Ele já tem semeado dentro da sua alma. Essa é a questão que nós temos que entender. Qual é a nossa dinâmica com as nossas verdades, com a nossa realidade?
Às vezes respaldamos a nossa vida e as nossas atitudes em pura mentira. Por engano, criamos engano para que nós não soframos tanto. Criamos enganos. Você pode olhar aqui e alguns cristãos meio abduzidos dizem assim: essa mulher era pessimista. Essa mulher era simplesmente uma mulher verdadeira. E ela chega para o profeta e diz assim: eu só tenho isso e eu vou cozer a última refeição para que eu e o meu filho comamos e morramos. Verdade. Pura verdade. Satanás tentará de várias maneiras intrometer na sua vida para tirar conclusões, não. Se ele conseguir alterar alguns rudimentos das suas conclusões, você já está comprometido. Eu vou dizer de novo. Eu sei que alguns de nós somos pessoas totalmente lúcidas e determinantes, cujas nossas conclusões são inafiançáveis e incorruptíveis. Mas Satanás não tenta mudar as nossas conclusões, nem tirá-las. Ele tenta criar qualquer alteração nos fundamentos dela. Porque se ele criar qualquer alteração no fundamento das suas conclusões, você já está comprometido racionalmente. O seu racional depende das conclusões que você tem aqui dentro sobre você, Deus e sua vida. Sua vida vai ser em 2019, 2020, se o Senhor te der vida, as conclusões rudimentadas que você tem sobre você, Deus e vida. Ponto. Dá para você entender? Se Satanás conseguir abalar um dos rudimentos das suas conclusões, ele consegue manusear a jornada, ele consegue inverter a sua jornada e fazer com que você ande em caminho contrário. Suas conclusões a respeito desses três pilastras, você, vida e Deus, devem ser guardadas, protegidas as 7 chaves, porque são nelas que Satanás tenta atacar. Vida, tudo é para a glória de Deus. Essa é a base. Você deve ser servo absoluto de Deus. Deus, Ele é soberano. Ponto. Acabou. Aí Satanás começa a dizer o seguinte: mas você tem razão, você tem direito, você está certo. Pronto, quebrou o rudimento da servidão. Você deixa de ser servo e você começa a ser um agente indutivo de heresias particulares e pessoais na sua alma. Aí Satanás começa a dizer: mas o problema é grande, mas a sua família, mas a situação, pronto, macula a coluna e a pilastra da soberania de Deus. Vida, mas a sua vida não é como, a minha vida é para a glória de Deus, seja rindo, chorando, seja o que for, é para a glória de Deus, ponto. Mas o que acontece? Nós aceitamos as induções, aceitamos os atrativos, aceitamos os pensamentos. Paulo, explicando isso, disse que Satanás se levanta com argumentações poderosíssimas, querendo destruir o conhecimento que nós temos de Deus. Verdades. As verdades sobre você, sobre a sua vida e sobre Deus. Você vê que você tem tanta ocupação dentro de você que você teria pouco tempo para cuidar da vida dos outros. Primeira, o que Deus olha e vê? Verdade. Primeiro, bondade, agora é verdade. Dentro dessa característica de verdade, diga assim comigo: toda pessoa verdadeira é fiel. Por quê? Eu vou falar uma coisa que é muito complexa, que eu tirei no mais profundo do profundo do profundo. Eu vou dizer assim para você, toda pessoa verdadeira é fiel, porque ela é verdadeira. E toda pessoa fiel é verdadeira porque ela é verdadeira. Vou dizer de novo: toda pessoa fiel é verdadeira porque ela é fiel. E toda pessoa verdadeira é fiel porque ela é fiel. Entendeu? Você entendeu? Toda pessoa fiel é verdadeira e toda pessoa verdadeira é fiel. Ela estava sendo fiel no pouco.
Ela poderia ter desistido, ela poderia ter vendido os filhos, o filho, ela poderia ter fugido, ela poderia dizer, filho, só tem uma refeição. Mas na jornada do pouco, você encontra o dono do tudo. Diga isso para o seu irmão. Você pode dizer glória a Deus? Você está ali com o seu pouco, trabalhando, sendo fiel, o pouco naquela amizade, o pouco naquela situação, o pouco que você tem, e você está caminhando e sendo fiel no pouco, naquele relacionamento, naquela situação, e você se encontra com quem? Com o dono de tudo. Que Deus existe e Ele cobre tudo e todas as coisas. Você se encontra com tudo, porque é fácil você encontrar engenheiro de obra pronta. Isso é fácil você encontrar também crente fiel só no monte. É fácil ou não é? Agora quero ver você caminhando na jornada do pouco, e você é traçado para você o encontro com a quem é dono do tudo. Glória a Deus. Ela era verdadeira e fiel no pouco. É pouquinho que você tem? É o pouquinho que eu vou trabalhar. Nesse casamento agora, eu tenho pouco. O que eu tenho? Qual é o meu pouco? Meu pouco é... Então, vou trabalhar. Esse relacionamento com meu filho é pouco. Eu vou ser fiel no pouco. Não vou ficar murmurando, reclamando. Com isso, é pouco que eu tenho. Eu vou ser fiel no pouco, porque eu sirvo a Deus. O Senhor é aquele que se agrada daquele que crê nele, daquele que tem fé nele, daquele que sabe que Deus existe. Ou seja, que Ele cobre tudo, a soberania dele é absoluta, e que Ele é recompensador dos que o buscam. Diga amém. Terceiro ponto, que essa mulher agradou a Deus, ela tinha um coração profético. Você tem um coração profético? Existem muitas pessoas que perderam o coração profético. Pastora, um dia eu tive um coração profético, será? Será que o seu coração não estava mais para abduzido, para sonhador sem suor, para espectador do que... Porque quem tem coração profético, dificilmente perde, viu? Por quê? Porque quanto mais você crê na palavra e você abre território para Deus, mais experimentado você fica, mais crente você fica, mais robusto você fica, e as experiências que você tem com Deus pela palavra profética, cria-se rudimentos dentro de você. Então, vou dizer para você que é meio difícil perder um coração profético. A não ser se você colocou, dizendo que era profético, sonhos no ser humano, sonhos na circunstância, sonhos, abduções com respeito a você mesmo. Mas se você creu na palavra, a palavra encontrou lugar no seu coração e fez toda aquela proposta, então é difícil. Corações proféticos. Essa mulher era bondosa, ela era verdadeira, ela tinha um coração profético. Pastora, ela era israelita? Ela vinha à escola dominical? Não. A Bíblia diz assim, no versículo de número 13, e Elias lhe disse, não temas. Não temas. Olhe para o seu irmão e diga, não temas. É difícil? Não, é só crer em Deus e saber que Ele cuida. Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, o teu plano aí que você fez, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois fará para ti e para teu filho. Vai, divide lá aquela farinha que você tem, faz dele um pãozinho, um bolinho pequeno para mim, faz primeiro para mim. Primeiro para Deus. Você está lá com o joelho dobrado diante do Senhor. E você está cheio de tristeza, de ansiedade, de preocupação, cheio de palavras, cheio de problemas. Aí você olha e o Espírito Santo diz, primeiro para Ele. Aí você deixa tudo aquilo do lado. Aí você diz assim, Senhor, primeiro para Ti, a honra, o louvor, você coloca uma canção, adoração. Ó Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, e a Tua fidelidade, você abre um salmo e começa a ministrar sobre sua alma. Primeiro para Ele. Ele é digno. Primeiro para Ele. Quando você acaba, aí você olha para aquilo que você ia fazer, e você fala, primeiro para Ele.
Primeiro é dele, é tudo dele. O que ele é digno, o que ele merece. Ele tem a primazia. Paulo diz que Jesus Cristo tem a primazia, o primado. Então ele tem que receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a festa dos nossos corações. Porque ele, pela morte dele, transformou nossa tristeza, o nosso pranto em folguedo. E o nosso coração sabe fazer festa para ele. Sabe ou não sabe? Amém? Cantares capítulo 4, nós somos o jardim dele, somos o jardim onde ele vem colher as suas especiarias, ele vem colher a fé, ele vem colher a alegria, ele vem colher o amor. Ou vivemos para Deus ou não vivemos, ou cremos em Deus ou não cremos. Ele é galardoador dos que o buscam, ele recompensa quem crê nele. E a escritura é muito clara, ele lança uma palavra profética sobre ela. Ele não aumenta a farinha precipitadamente e nem diz para ela, olha, abre aquele armário ou então vá naquela padaria. Não, ele diz, faz sim, mas faz primeiro para mim. Por quê? E ele lança a palavra profética. Você ainda tem coração para receber a palavra de Deus? Quando ele diz assim, ó, não atenta para aquilo que você vê, atenta para aquilo que eu digo. Quando ele diz assim para você, o seu trabalho não é vão no Senhor. Quando ele diz para você assim, aquieta-te, saiba. Aquieta-te, saiba. Quando ele diz assim para você, essa é a recompensa dos justos. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levanta. E quando ele diz para você, coração para receber. Quando ele diz assim para você, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Eu estou trabalhando, não me atrapalhe. Você crê nisso? Você crê? Pastora, mas a minha ótica... Por isso que Jesus diz assim, se o teu olho te impede de entrar no céu, arranca ele. Não acredite naquilo que você vê, não acredite. Acredite naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Nós precisamos ter um coração profético. Nós precisamos ter um coração onde a palavra de Deus chega mandando. Ela chega com os seus baluartes. Ela chega dando um boicote nas emoções. Ela chega dando um golpe nos sentimentos e nos pensamentos. Tem crente que a palavra chega assim, ó, parecendo uma maltrapilha dentro da alma dele. Tímida. Assim, tipo assim, ó, sei lá, se sobrar um lugarzinho para mim aí, eu tenho uma opinião para dar. Você sabia isso? Tem crente que a palavra chega intimidada, toda maltrapilha. Não, a palavra tem que chegar no nosso coração poderosa, absoluta, com os seus baluartes, trazendo a palavra profética dentro dos nossos corações. Amém? Ou somos crentes ou somos um saco de batata podre. É ou não é? Você crê em Deus? Amém? Ou você crê ou você não crê. A questão da fé é uma coisa muito interessante. Não tem como ser mais ou menos. Ou você crê ou você não crê. Você crê em Deus? Então você não crê do lado de fora, você crê aqui dentro. E sabe no que é que você crê? Sabe qual que é a base da sua fé? Ele está com você, Ele é o seu Emanuel. Ele está com você, Ele é o seu Emanuel. Jesus está com você? O resto a gente se vira. Se Jesus está com você, o resto a gente se vira. Amém? Jesus estando aqui dentro, falando conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos socorrendo. É isso que faz a nossa diferença. A diferença dos crentes e dos não crentes. A diferença do justo e do ímpio. O profeta olha para ela e diz assim, porque assim diz o Senhor. Olha para o seu irmão e diga, assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, corações para receber a palavra profética. Você segura a palavra com chave e diz, eu creio, eu creio, eu creio. E Satanás bate, é igual aquela história do lobo mau. A casa construída de madeira, a casa construída de palha e a casa construída de tijolos. Jesus diz, a casa construída sobre a rocha. Pode vir as tempestades e os ventos, mas ela permanece firme porque ela está alicerçada. Amém? Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará.
Aí você olha a história dela, você diz, que bonito. É bonito na sua vida também. É lindo na sua vida você crer em Deus. Pastora, o que eu faço para ter uma fé maior? Você pensa demais. Você sente demais. Você vasculha demais. Você indaga demais. Você quer saber demais. Quer saber o dia de amanhã, quer saber o ano que vem, quer saber o que vai ser. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. O Senhor Jesus ensinando isso em Mateus, ele diz assim, basta cada dia o seu mal. O mal de hoje foi o mal de hoje, o mal de amanhã é o mal de amanhã, do ano que vem, do ano que vem. E hoje o que eu vou ser? E hoje o que eu vou ser? Eu vou ser feliz. Por que a gente é feliz? Porque a gente não pensa em coisa errada. E aí a gente não sente coisa errada. E a gente não fica indagando coisa errada. Porque se você olhar para a sua vida, ela tem inúmeras razões para você ser feliz. Mas aqui na sua cabeça, tem inúmeras indagações para a sua infelicidade. Seja feliz. Você consegue ser feliz? Consegue? Será que Jesus consegue ser prioridade na sua vida? Será que Jesus consegue ter de você aquele sorrisão gostoso, aquela coisa gostosa da sua alma, aquela fé que tem cheiro agradável? Você imagina Deus, quando Ele não estava esperando, quando não é aquilo natural dEle. Oh meu Deus, que coisa linda! Quanta gente nessa terra envergonhando Jesus, é ou não é? Fala a verdade. Quanta gente louca, quanto crente abduzido, quanto crente lunático, enganado, quanto crente, sabe quanto? Poxa vida, nós vamos fazer a diferença. Quando você pensa nisso, não dá dentro de você um desejo de dizer assim, ah, o céu não vai ficar sem receber não. Lembra Jesus na casa de Simão? Simão, você não me beijou, não lavou os meus pés, não me ungiu. Mas essa mulher fez subir um aroma suave. O céu vai poder ficar? Pode ficar sem fé? Sem alegria, sem confiança, sem segurança, sem fidelidade? Não pode, o céu não pode. E sou eu quem faz isso e é você quem faz isso. O céu não vai ficar sem. Ele não vai sentir falta do meu amor, da minha fidelidade, da minha alegria, da minha determinação. Não vai de jeito nenhum. Porque não tem ninguém para substituir. Se puder chegar por irmão e dizer, irmão, você me substitui aí, ó, na fé, na determinação, na alegria, no amor. Ele fala, estou saindo fora. Não consigo fazer tudo isso aí não. Você não pensa nisso? Hoje, quantas pessoas murmuraram, reclamaram, amaldiçoaram? Quantas pessoas que não tiveram fé? Quantas pessoas entristeceram, diz Hebreus, o coração do teu Jesus? Agora, como eu posso fazer isso? Como você pode fazer isso? Conhecendo Ele do jeito que Ele é e sabendo tudo aquilo que Ele representa e é para você. Como que a gente consegue? A gente não consegue. Você consegue? Você não consegue. É igual aquele filho, que o pai tem 10 filhos, tudo descabeçado 9, mas o juizado faz isso e o dobro, para compensar e não entristecer o coração do pai. Você não pensa nisso? Hoje, quantos crentes retrocederam? Quantos crentes murmuraram? Quantos crentes praguejaram? Quantos crentes amaldiçoaram, abalaram a fé? Inúmeros, mas você não. Todo dia está lá a tua fumacinha subindo. Todo dia, amém ou não amém? Todos os dias a sua fumacinha subindo. O anjo seu chega para Deus e fala, Deus, ó, fumaça subindo, todo dia. Todo dia, fumaça do amor, da alegria, da fé, da confiança, da segurança, da ministração, dos salmos, da palavra. Todos os dias lá está a sua fumacinha. Lá está a sua fumacinha. Às vezes a gente tem um cordeiro, às vezes a gente tem uma pombinha, mas a fumacinha está subindo. A fumacinha está subindo. A fumacinha está subindo, meu irmão. Paulo diz que nós exalamos cheiro agradável a Ele. Deus, está doendo, mas eu te amo. Deus, estou sofrendo, mas eu te amo. Deus, eu te amo. Senhor, tu és a minha alegria. Quando você termina de orar, você nem lembra de problema nenhum, é ou não é? Você pode repetir para o seu irmão do lado, Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele cobre tudo.
que Ele existe. Deus existe. Deus existe. E Ele é recompensador dos que o buscam. E aquela mulher era bondosa, tinha verdade e tinha coração para receber a palavra. Vai, mulher, e faze primeiro para mim. Por quê? Porque não vai acabar. Amém? Pastor, a minha fé está meio embaixo, mas também você não está investindo nela. A fé é uma coisa que todo dia você tem que medir ela. Todo dia você tem que medir. Tem que medir. Abaixou o óleo. Tem gente que cuida mais do óleo do motor do carro do que da fé, sabia? E tem dona de casa que sabe quanto que está o arroz ali na vasilha e não sabe quanto está a fé na alma. É ou não é? Hã? Você tem que saber. Está baixando, está subindo a qualidade da sua fé, como é que está? Todos os dias, sua fé tem que estar firme e fundamentada nele. O que vale a pena na sua vida é ele, o resto é resto. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Você sabe orar? Quem sabe orar aqui? Todo mundo sabe orar? Amém? Depois de uma palavra dessa, você vai orar que jeito? O Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Que jeito você vai orar agora? Hã? Entremos diante dele com ousadia e autoridade, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Senhor Jesus, um novo coração, uma mente limpa, uma boca abençoada. E a palavra do Senhor diz em Oséias assim, ó: venha a mim todos aqueles que têm palavras. Eu quero que você feche o olho, que você faça aquela oração tipo A. Faz a sua oração aí. Com autoridade, com ousadia, com fé, sem vitimização, sem coitadismo, sem choramingo, glorificando, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence a Ti, soberano. Ora, nós temos fé nesta noite. Ó Deus, nós temos Te agradado porque nós cremos em Ti. A nossa confiança não está em mamão, no dinheiro, não está na personalidade, não está no nosso idealismo, nem nossa dinâmica de vida, nem nosso sistema de organização da vida. A nossa fé e confiança está em Ti, somente em Ti, meu Deus. Nós confiamos em Ti, na Sua glória, no Seu poder, na Sua graça. O Teu Espírito tem nos enchido de poder e de autoridade, e nós sabemos, ó Deus, que Tu cobres essa família que está passando por problemas, Tu cobres, ó Deus, essa empresa, Tu cobres esse orçamento, Tu cobres esse corpo, esse físico. Tu tens coberto, ó Deus, a alma do Teu filho, a alma de Tua filha, a vida, o trabalho, a casa, a família. Tu tens coberto, Pai, porque Tu és cobridor, ó Deus, e Tu és aquele que recompensa quem crê em Ti, que recompensa quem depende de Ti. Pai, em nome de Jesus, que 2019 seja um ano de colheita da fé, seja um ano de colheita da fé, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos agora que o Senhor venha de encontro a essa oração, e que nós, como Teu povo, nós como os escolhidos, nós como os eleitos, não possamos de forma alguma deixarmos de levantarmos diante do Senhor a fumaça da adoração, a fumaça do louvor, a fumaça da gratidão. Te damos graças por todas as coisas, te damos graças por todas as coisas, porque o Senhor é aquele que cobre, o Senhor é aquele que existe acima de tudo, acima de adversidade, acima das bênçãos. Deus, Tu és mais soberano, mais absoluto que todos os pensamentos e todas as situações. Não permite que Satanás, meu Deus, não permita que Satanás venha abalar a fé de Teu povo, venha abalar as colunas conclusivas do Teu povo, Pai. Que o Teu povo possa entender que eles são servos, e que a vida é para glorificar o Teu nome, e que o Senhor é soberano. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, glorificar o nome do Senhor Jesus.
Jesus, venha glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos o poder, a autoridade, e queremos que o Senhor venha gerar corações bondosos, verdadeiros e proféticos. Oh Deus, venha gerar coração profético, venha gerar coração profético. Quem sabe você diz nesta noite: Senhor, eu preciso ter um coração profético. O Espírito Santo está dizendo para você: deixa eu limpar seu coração, deixa eu limpar seu coração da maldade e transformá-lo num coração bom. Deixa eu limpar, deixa eu transformar seu coração num coração autêntico, veraz, verdadeiro, e então ele se tornará profético, porque a palavra de Deus, ela só consegue ser produtiva diante da limpeza e diante da verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha nesta noite escolher e selar, venha ministrar corações nesta noite, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha dar à sua igreja um coração profético, um coração levantado, um coração acima, meu Deus, de circunstância, meu Pai. Um povo cheio de fé, um povo que rompe em fé, um povo que crê. Eu quero que você levante sua mão. O pessoal pode subir para nós adorarmos ao Senhor. Levante sua mão para o alto. Eu quero que você diga assim: em nome de Jesus, eu sei que Deus se agrada daquele que crê nele. E eu sei que Deus existe. E Ele cobre tudo. E que Ele é recompensador daquele que crê nele, que busca Ele. E em nome de Jesus, o poder da palavra de Deus na minha vida vai trazer a bondade, a verdade e o espaço profético. Em nome de Jesus, eu vou ter coração profético. Eu vou ter coração profético, porque a palavra de Deus, ela é toda profética, e eu preciso ter coração para receber a palavra de Deus, porque eu preciso da palavra em mim, para que ela possa trabalhar em minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que 2019 será um ano onde o meu coração se abrirá para a palavra profética, e ele vai colher toda a ação profética em nome de Jesus. Diga amém.